Boa noite a todos, dos dois lados da vida, que Deus abençoe a todos. Mais um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Mão Divina. A luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa, que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudesce, aguardai a outra messe de venturas, que é da alma rediviva. Confiando, esperai a providência, com sentimentos puros diamantinos, lendo os artigos ríspidos da lei. Os filhos da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos as luzes e a paz que eu não encontrei. Esse poeta, meus irmãos, ele chama Antero de Quental, nascido nos Açores, na ilha de São Miguel, desencarnado em 1891 por suicídio. Então era um poeta que teve muitas lutas na vida dele. Vulto eminente e destacado nas letras por espírito filosófico. Apresenta nesse texto palavras-chave para nos dar bom ânimo. Deus nunca está longe, sua luz misericordiosa sempre vem para quem está em prece. Devemos confiar e esperar a providência divina, tendo sentimentos puros e seguindo a lei. Quem for piedoso e paciente encontrará a paz e luz. E no final ele diz que infelizmente ele não alcançou, mas que sirva de reflexão para todos nós. Passar a palavra para a Vera. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para esta palestra dessa noite, a convite do nosso Mestre Jesus, porque Ele chama e nosso coração atende. Com certeza estamos aqui porque ouvimos seu chamado. Também boa noite aos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram presentes, nossos mentores, a espiritualidade desta casa. E também a todos aqueles que se reúnem aqui para se alimentarem das palavras do Evangelho, nossos irmãos em fraternidade. Também boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo aplicativo, que também sejam abençoados e sejam bem-vindos para esta pequena palestra pública desta noite. Então convido a todos para iniciarmos essa palestra com uma pequena oração, para que possamos nos ligar ao Pai. E convido a todos a fecharem os seus olhos, se esvaziarem de todas as perturbações, de todos os conflitos, preocupações do dia a dia, asserenando a mente, acalmando o coração. Vamos respirar profundamente, expirando e nos esvaziando
tudo aquilo que não pertence à paz de Jesus. Que possamos nessa noite, Senhor Jesus, nos conectarmos com a vossa mensagem consoladora, com as palavras do seu Evangelho que nos alimenta a nossa alma. Pois aqui estamos, Senhor, porque comungamos junto de Ti, na mesma mesa do alimento fraterno, do alimento do amor e do alimento da paz. E assim, Senhor, lhe agradecemos pela possibilidade de estarmos todos juntos, reunidos em seu nome. Que possamos acompanhar as palavras dessa noite, que vão ser dirigidas para cada um de nós. E para cada um de nós, ela levará a mensagem necessária, conforme as nossas necessidades. E que assim possamos, Senhor, acolhê-las e abraçá-las, para que nós possamos continuar a nossa jornada. Que assim seja. Graças a Deus. Então, assim, meus irmãos, daremos início à nossa reflexão. Como bem sabemos, hoje continuaremos a leitura do capítulo do livro Boa Nova, do nosso irmão Chico Xavier, junto com o nosso irmão Humberto de Campos. E hoje vamos falar do capítulo 8, Bom Ânimo. Então, no início do capítulo, nós vemos os discípulos de Jesus em um momento de muita fragilidade. Eles já vinham enfrentando desafios constantes, e isso começa a pesar emocionalmente em todos. Isso mostra que até naquele tempo, os que conviviam com Jesus diretamente, hoje nós nos reunimos e nos ligamos a Jesus através da oração, através de uma vibração, uma conversa com o Mestre. Mas naquele tempo, os discípulos tinham o privilégio da convivência direta com o nosso Mestre. Se pararmos para pensar, que coisa maravilhosa estarmos diante de Jesus pessoalmente. E assim era. Mas Jesus irradiava uma luz, um amor tão profundo, que todos aqueles que estavam ao seu redor eram seduzidos pela sua luz, pela sua palavra evangelizadora. E isso mostra que este convívio direto com Jesus, mesmo com toda essa oportunidade, eles enfrentavam dúvidas, medos, desânimos e aflições. E neste contexto, Bartolomeu, que era um dos discípulos de Jesus, e o que mais se destaca nesse diálogo junto a Jesus, ele aparece profundamente triste, cheio de angústias e muito abatido. O seu coração estava inquieto, ele sente medo do futuro e uma certa insegurança sobre o que pode acontecer diante de todas as dificuldades e desafios que
que eles teriam que enfrentar sobre essa nova missão. Se formos ver Bartolomeu nesse diálogo, ele representa o ser humano quando está emocionalmente sobrecarregado, quando acredita, quando desacredita, mas ao mesmo tempo sofre pelos enfrentamentos do cotidiano. Então, Bartolomeu, diante dessa situação, desta apreensão do seu espírito, que faz parte do ser humano, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por aflições, medos. Não é só a criança que chega, papai, mamãe, estou com medo. Nós não somos perfeitos, estamos em crescimento e nós também, diante de desafios, diante das trajetórias da vida, não sabemos o que vai nos trazer o passo adiante, mas temos que ter fé, temos que ter confiança. Não podemos viver estáveis. E é nessa conversa com Jesus, neste conflito de Bartolomeu, com seus medos, suas tristezas, suas angústias, ele acha no Mestre um porto seguro, aonde ele espera uma resposta que venha saciar a sua alma. Ele vivia aflito, mas Jesus, nosso Mestre, conhece a cada um de nós. Como diz os antigos, conhece cada fio do nosso cabelo. E ao passar por Bartolomeu, Jesus observa e o surpreende em meditações profundas ao qual estava Bartolomeu. E assim Jesus passa por nós e olha, observa as nossas preocupações, as nossas aflições e angústias, as nossas meditações profundas sobre as dificuldades da vida. Ele conhece a cada um de nós, sabe o que pensamos, o que sentimos, o que necessitamos e qual o tamanho da nossa dor, tanto física como espiritual, emocional. Ele é puro amor. E dessa maneira, Bartolomeu começa a fazer perguntas a Jesus. E essas perguntas de Bartolomeu, elas não são só curiosidades. Elas vêm de um coração aflito, angustiado, que emana todos os seus sentimentos. E Jesus o olha serenamente, já sabendo o que tinha Bartolomeu, o que queria, o que precisava. Primeiro, Bartolomeu chega a Jesus e pergunta sobre a perda das riquezas materiais. Aqui, meus irmãos, nós percebemos o quanto o ser humano ainda é apegado aos bens materiais, ao ter, a posses, o quanto nós somos preocupados com a falta, com a perda, o que fazer, entramos em desespero,
entramos em conflitos, na perda de um emprego, na perda de um ente querido. Esta narração está mais viva hoje do que nunca. A história se repete, as emoções se repetem, os conflitos se repetem. Nós estamos a caminho da evolução e tudo faz parte de um aprendizado. Mas Jesus centraliza as preocupações de Bartolomeu e presta atenção em todas as suas indagações. E quando estas riquezas se perdem, surge o medo, a insegurança e o desespero, como se encontrava em Bartolomeu. E Jesus já tinha ciência disso. Depois, Bartolomeu chega até Jesus e fala, perguntando a ele sobre a perda dos entes queridos. Esse é um dos momentos mais fortes, porque mostra a dor da saudade, da separação e da angústia, do sentimento de vazio, de sentimento de não ter mais um chão e não se encontrar dentro de si. Bartolomeu rasga o coração e não sabe como exemplificar esse sentimento para Jesus. E ele expressa esse sentimento profundamente emocional e psicológico. É uma dor que atinge, meus irmãos, profundamente o coração de qualquer ser humano. Nós que estudamos a doutrina espírita, que temos o conhecimento da vida após a morte, sabemos que estamos aqui de passagem. Pergunto, com todo esse conhecimento, agora, neste momento, estamos preparados para perder alguém que amamos muito? Exatamente neste lugar que estava Bartolomeu naquele momento. E estaremos cada um de nós, porque por maior que seja nosso conhecimento, nosso entendimento, não devemos esquecer que temos o sentimento do amor, que temos um ligamento, temos a ligação profunda com aqueles que amamos. Mas aqui Jesus traz essa narrativa para Bartolomeu. E em seguida, ele traz uma situação ainda mais difícil para Jesus. Ele fala para Jesus sobre o sofrimento no lar, o sofrimento entre os familiares e os entes queridos, pois os seus irmãos de sangue o aborrecem, o caluniam, sendo maltratado, humilhado por todos os seus familiares, inclusive seu pai. Nesse momento, se vê o sofrimento. Quando nós somos maltratados e desprezados pelos familiares, a angústia e o sofrimento, a mágoa e a tristeza, querendo ou não, ela nos envolve, ela nos definha, porque esperamos do outro uma partícula de amor, uma partícula de compreensão, talvez um abraço, não precisa de palavras,
ou talvez um olhar. Às vezes o silêncio que ofertamos também é amor. Mas às vezes o silêncio também é rejeição. Isso mostra que muitas das maiores dores não vêm de fora, mas das relações mais próximas, aonde esperamos encontrar justamente o amor que nos acolhe. E é isso que Bartolomeu queria. É isso que ele queria expor a Jesus. Por que aquele sofrimento entre os familiares? Por que tantos conflitos? Por que não ser aceito? Por que ser maltratado e desprezado por aqueles que faziam parte do convívio familiar, que era seu sangue, seus irmãos, seu pai, sua mãe, todos aqueles que faziam parte de sua caminhada? Em Bartolomeu não cabia em seu coração a compreensão de tamanho desprezo. Mas, meus irmãos, isso não é fraqueza. Isto é experiência humana. Nesse momento, percebemos claramente que Bartolomeu não estava só perguntando. E Jesus percebeu isso. Ele estava sofrendo e buscando em Jesus um sentido para a sua vida, um sentido para tantas tristezas, tantos desalentos, tantas angústias que ele vinha carregando sobre ele, o medo do amanhã, o medo de dar mais um passo, as consequências, os desprezos, as calúnias. Reclamava com Jesus que vivia num mundo onde as pessoas estavam somente comerciando, somente trocando mercadorias, somente visando o valor das coisas materiais. E isso deixava Bartolomeu inquieto em seu espírito, porque ele sabia que Jesus veio trazer o amor, veio trazer a boa nova, e porque a humanidade, as pessoas e os afins tinham que viver daquela forma. Então, Jesus responde com tanta serenidade e amor, com uma profunda sabedoria que chega a tocar a alma de Bartolomeu. Ele explica para Bartolomeu que todas estas situações são as provas da vida. Ele ensina que o sofrimento não é castigo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Mas quantos de nós, meus irmãos, nas dificuldades de nossas vidas, nos conflitos familiares, sociais, nas enfermidades, no desprezo, achamos que Deus não está a nosso favor? Acho que tudo aquilo é castigo. Deus está me castigando. Por que eu estou passando por isso? Não é justo. Eu não aceito. Porque uma pessoa vive bem na riqueza, uma pessoa vive bem em sua vida social, familiar, todos felizes, e eu estou aqui sofrendo? Com conflitos familiares, desemprego, passando fome, preocupações com o dia a dia, com doenças, remédios, com o emprego que perdi, a empresa que perdi, o
O dinheiro que foi embora, o que será de mim? Perdi tudo. Aonde está Deus? Eu confiava tanto nele, pedia tanto. É sobre isso que Jesus vem trazer a Bartolomeu, que não vale nada o homem ter a riqueza da terra, os bens materiais, se ele não tiver o maior tesouro de todos, a riqueza espiritual. Talvez em momentos de nossa vida, nós nos entregamos ao mundo, às coisas materiais, e nem enxergamos que estamos nos perdendo, que estamos nos empobrecendo, que estamos nos adoecendo, porque achamos que tudo isso é o que vai nos fazer felizes. E Jesus vem trazer nessa mensagem: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós ouvimos o Evangelho de Jesus, sabemos o seu conteúdo, mas será que nós estamos que nem Bartolomeu, tão inseguro, com conflitos, inseguranças, a ponto de achar que tudo isso está perdido? Porque no mundo o homem só pensa em coisas materiais, então a família não tem o convívio do amor, não temos segurança financeira, não temos segurança no emprego e nem no próximo passo. Mas Jesus vem lhe trazer uma grande mensagem a Bartolomeu, a boa nova, o Evangelho vivo. Essa mensagem de esperança, consolo e transformação interior. Não é a transformação exterior do ter mais e mais. Ele não promete a Bartolomeu uma vida sem dificuldade, mas vem mostrar a Bartolomeu como passar por esta vida com a riqueza espiritual. Kardec nos mostra que a boa nova não é só religião ou a mensagem do Evangelho, ela também é consoladora. E Jesus, ele ensina como enfrentar o sofrimento com fé, entendimento e confiança em Deus. Mas aonde está a nossa fé? Naquele momento, hoje, que eu passei aquela dificuldade e achei que nada ia dar certo. Aquele momento, hoje, que numa discussão ou num aborrecimento, eu achei que tudo estava perdido. Naquele momento de insegurança, que hoje ouvi que alguém ia ser despedido da empresa. Naquele momento em que naquele conflito de discussão, eu não acreditei que uma palavra poderia mudar tudo. Tudo! Porque nós podemos mudar o rumo. Então, meus irmãos, chegamos ao ensinamento principal do capítulo. Jesus diz: tendes bom ânimo,
tendes bom ânimo, não importa a situação, não importa o que você está passando, não importa o conflito, não importa. O importante é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, apesar de todas as dificuldades. Não deixamos isso escapar de nossas mãos. Por mais insegura que seja a situação que enfrentamos, devemos ter dentro de nós a segurança máxima que Deus está conosco. Não vai ser fácil? Não. É um desafio? É. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Porque Deus não deixou nós ficar sem sabendo que essa parte é muito importante. Jesus nos avisou. Jesus exemplificou. Em toda a trajetória na terra, Jesus mostrou por tudo que ele passou. E ele, sendo Jesus, nosso mestre maior, exemplificou em sua carne. Porque achamos que nós não podemos passar pelas dificuldades. Hoje já não precisamos estar lá nas arenas dos leões, nos comendo, matando a fome. Não precisamos estar sendo esquartejados, mutilados. Apenas ter um momento em conexão com Deus, com Jesus, estendendo a mão a quem precisa, dando uma palavra de consolo, compreendendo aquele que precisa da nossa ajuda. Isso, meus irmãos, significa que nós não devemos nos abater pelo desânimo. Jamais deixar o desânimo entrar pelas portas do nosso coração. Devemos estar firme na fé, com coragem, com esperança e perseverança. Não importa o que o mundo vem nos mostrar, como Bartolomeu disse no início. Ele ficava aterrorizado porque, vendo aquela situação, ele ficava em conflito. Ter bom ânimo, meus irmãos, não é sofrer. Ter bom ânimo é agradecer a Deus a todas as oportunidades que temos, mesmo nas situações difíceis, mesmo nos conflitos, na perda de um ente querido, na perda de um emprego. Aquela riqueza se foi, é do mundo. Vamos receber uma riqueza maior quando compreendemos a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho de Jesus, que vem pedir a nossa mudança interior, para que possamos compreender que o reino de Deus não é deste mundo, que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui para aprender através de nossas provas cotidianas do dia a dia. Depois disso, Jesus fez uma comparação muito importante. Ele diz a Bartolomeu: o reino dos céus é como um tesouro. Ou seja, os bens espirituais são mais valiosos que qualquer riqueza material, Bartolomeu. Quando nós compreendemos isso, passamos a ver a vida de outra forma. As perdas materiais deixam de ter peso sobre nós. E o sofrimento passa a ser visto como um aprendizado, não mais como um motivo de lamentação, de angústia ou de revolta, porque temos um outro olhar através das mensagens que são trazidas pelo nosso Consolador, pelo nosso Evangelho de Jesus. Esses ensinamentos respondem diretamente a essas angústias de Bartolomeu. Ele passa a entender que existe algo maior do que tudo aquilo que ele temia perder.
porque ele entendeu que ele não perdia nada. Porque ao olhar com os olhos de Jesus e seus ensinamentos, ele começa a ver a vida completamente diferente. Antes ele estava angustiado, triste, inseguro. Agora ele se acalma, se fortalece. Interiormente, sua fé foi renovada e ele passa a compreender melhor o sentido de suas dificuldades. Os outros discípulos também se sentem mais confiantes e seguem adiante com coragem e esperança. Esse capítulo, meus irmãos, nos ensina que todas as dores da vida, as perdas materiais, a morte de entes queridos, os conflitos familiares fazem parte do nosso crescimento. E a grande mensagem é: devemos nos manter no bom ânimo, independente de qualquer situação. Confiar em Deus, mas confiar com todo o coração, com toda a sua alma. E valorizar os bens materiais acima de tudo, pois estes nunca o perderemos. São os tesouros que guardamos no céu. São os tesouros que nos aguardam. Então, meus irmãos, vale cada passo que enfrentamos na vida, cada prova, cada aflição, cada dor, que saibamos agradecer a dor, a enfermidade, as perdas materiais, se somos verdadeiramente filhos de Deus, aprendizes do Evangelho de Jesus, que possamos confiar mais em nós, mudando o nosso interior e tendo a compreensão verdadeira da mensagem desse Evangelho libertador, porque tudo passa, tudo passará, meus irmãos. E quando olharmos para trás e vermos que vencemos a nós mesmos, ouviremos de Jesus: chegastes no reino de Deus. E assim, meus irmãos, convido a todos, para o encerramento desta palestra, a nos ligarmos a Jesus, para orarmos assim dizendo: Senhor Deus, nosso Pai, neste momento agradecemos pelos ensinamentos que recebemos, pela oportunidade de compreender melhor as dificuldades da vida e pelo amparo que nunca nos falta. Pedimos, Senhor, forças para enfrentar nossas dores com coragem, sabedoria, para entender as provas que passamos, e fé, Senhor Jesus, para confiar em Teus desígnios, mesmo quando não o compreendemos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a manter o bom ânimo, que possamos valorizar mais os bens espirituais. Abençoa, Senhor, também todos aqueles que sofrem, especialmente em nossos lares. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não absorveram a verdadeira mensagem do Evangelho. E que possamos daqui para frente, Senhor,
sairmos daqui esta noite mais fortalecidos, reflexivos, refletindo a esta mensagem de bom ânimo que Tu trouxeste aos nossos corações. Que possamos, diante das dificuldades e batalhas da vida, Senhor, seguirmos erguidos com a confiança renovada de Bartolomeu, esse querido apóstolo que, como nós, passou experiências de conflitos, dores, medos e angústias, mas procurou no Mestre Jesus o consolo de suas aflições. Que assim sejamos nós, Senhor, nos momentos mais apreensivos de nossas vidas, que possamos nos aproximar do Mestre, do seu Evangelho e compreender profundamente em nosso interior o que devemos fazer. Qual a lição que ainda temos a aprender e agradecer pelas nossas provas, pelas nossas expiações, porque o Mestre nos ama e nunca nos deixará só. Abençoa, Pai, esta noite a todos aqueles que necessitam do socorro, que necessitam de um amparo, a todos aqueles que se sentem abandonados pelo planeta Terra, nos conflitos, nas guerras, aqueles que estão abandonados no leito de um hospital. Que a espiritualidade benfeitora e amiga possa visitar a todos aqueles neste momento, pois a sua luz, Senhor, se acende no mundo para consolar os aflitos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus.